Uma das maiores dúvidas após decidir montar um storage ou NAS é: devo ir totalmente para o lado faça você mesmo, montando um computador custom com TrueNAS, Unraid, OpenMedia Vault? Ou vou para uma solução turnkey como TerraMaster, Asus, Synology e por aí vai? Felizmente, hoje existem algumas soluções turnkeys que elas podem te fornecer tanto o sistema pronto quanto hospedar o seu próprio TrueNAS, já que no fundo eles são apenas um computador ultra eficiente. Hoje eu vou te mostrar uma solução da TerraMaster, o F4 SSD, que é esse carinha aqui, que é tão versátil que pode ser até utilizado como um computador pessoal. A TerraMaster me enviou essa unidade do F4 SSD para teste, mas não há qualquer tipo de patrocínio envolvido. Eles não têm controle sobre o que eu vou falar e nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, todas as opiniões aqui são minhas, baseadas nos testes que eu fiz. Esse mini NAS mede apenas 13 por 6 por 14 centímetros e de conectividade ele vem com 3 portas USB de 10 gigabits por segundo, sendo 2 USB-As e uma USB-C. Uma interface de rede de 5 gigabits, uma porta HDMI, que é muito importante porque nós vamos falar logo mais, e uma fonte de energia 12 volts. Para abrir ele é muito simples e pode ser feito de maneira toolless, ou seja, sem ferramentas. Basta desenroscar esse parafuso com a mão e remover a case. Dentro dele temos de um lado 4 slots NVMe 2280, sendo 2 PCIe 3.0x2 e 2 PCIe 3.0x1. Com relação à instalação dos drivers é muito simples. Eu vou instalar aqui 4 discos NVMe da Lexar de 1TB, o NM620, utilizando os parafusos que já vêm inclusos no F4 SSD, bem como a ferramenta que eles também fornecem na caixa. Temos aqui também um chip de memória de 128 MB, onde é armazenado o firmware do F4 SSD. Aqui do outro lado tem um ponto muito interessante. Ele vem com 8 GB DDR5 de 4800 MHz, suportando até 32 GB DDR5 pela documentação. Eu testei ele com um pente de 16 GB e funcionou sem nenhum problema. De processador, temos um Intel N95 com 4 cores rodando a 3.4 GHz com 15 watts de TDP. Esse processador é relativamente novo, lançado no primeiro trimestre de 2023. E ele é muito interessante porque ele tem suporte ao Intel QuickSync e Hardware Transcoding, o que pode tornar ele um ótimo media server. Após instalar os discos, é muito fácil. Basta conectar o NAS na sua rede e na energia, ligar e acessá-lo pelo endereço IP. Caso você não saiba como conseguir esse endereço, tem uma ferramenta chamada TNAS PC App da própria TerraMaster que vai fazer o discovery e te informar o endereço IP. Assim que conectarmos no painel web, podemos começar com o processo de inicialização do NAS. Podemos selecionar um modo automatizado ou a instalação customizada. Eu vou pela customizada. Eu vou selecionar o modo online para efetuar o download do bootloader. Após esse processo, eu vou selecionar os discos para que seja instalado o sistema operacional. Aqui eu vou selecionar os discos 1 e 2 e selecionar Next. Um ponto muito interessante é que, diferente do TrueNAS, aqui os discos que são instalados no sistema operacional também podem ser utilizados aí como armazenamento. Agora, o TrueNAS vai fazer o download do TOS, que é o TerraMaster OS. Depois da instalação, o NAS vai ser reiniciado. E após reiniciar, podemos aceitar o contrato de uso, configurar o nome do dispositivo, o nome de usuário e senha, e-mail de segurança, dentre outras configurações. Uma mensagem vai ser exibida dizendo que não existem storage pools no nosso NAS. Podemos criar uma nova agora clicando em Confirm. Aqui podemos selecionar o tipo do volume que iremos criar em nosso storage. Temos diversas opções como GBOD, RAID 0, 1 e 5 e duas opções exclusivas do TerraMaster OS, o T-RAID e o T-RAID Plus. O T-RAID é a abreviação de TerraMaster RAID, sendo o T-RAID uma combinação de RAID 5 e RAID 1, aceitando inclusive HDs de capacidades diferentes. Nesse modo, temos um drive de paridade ou de resistência a falhas. E o T-RAID Plus tem as mesmas funcionalidades do T-RAID, porém com 2 drives de paridade. Selecionando as opções na UI, também temos um feedback visual de como seria organizado o nosso storage. Eu vou selecionar o T-RAID por ser o modo que vai me dar mais armazenamento com uma certa resistência a falhas. Posso avançar e escolher o volume em BTRFS, que vai me dar suporte a snapshots. Logo após a criação do volume, uma ferramenta de segurança irá escanear o sistema e sugerir alguns pontos que merecem atenção. Podemos clicar na exclamação em vermelho e teremos uma explicação dos pontos sugeridos, como habilitar o snapshot do sistema, alterar as portas HTTP e HTTPS padrão, dentre diversas outras opções. No painel de controle, podemos ver os status do volume, bem como a saúde dos discos. Podemos alterar também o idioma em Region e Language, porém, infelizmente, não existe a opção de português.
Ele também tem suporte a gerenciar uma UPS. Caso a sua UPS tenha uma interface USB ou Ethernet, ele vai conseguir se desligar antes da bateria esgotar, evitando aí perda de dados ou possíveis danos ao seu hardware. Existem diversas outras configurações, mas para não deixar esse vídeo muito longo, vamos para o que interessa. Primeiramente, no terminal, posso rodar um iPerf para verificar se ele chega mesmo às velocidades de 5 gigabits por segundo, e como vocês podem ver, a interface responde bem. Também instalei o Docker e rodei um container de Docker Super Mario e Portainer, ambos funcionando sem problema algum. Ao abrir algumas aplicações, o próprio NAS já nos sugere alguns apps que podem ser úteis, como o Double Backup, para fazer backup em um dispositivo extra para ter tranquilidade e restaurar os dados em caso de um desastre. Clicando no menu de backup, acontece uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto em nenhum outro NAS. Uma tela é exibida com uma topologia de backup, mostrando como seria uma estrutura de backup completa, centralizando os dados de computadores, máquinas virtuais e servidores físicos no TerraMaster, fazendo via Double Backup o backup offsite em outro NAS, bem como utilizar o TerraSync para sincronizar e salvar os arquivos dos computadores no TNAS, e o CloudSync para algo como um Google Drive ou Dropbox. A propósito, esse nome TNAS quer dizer TerraMaster NAS e não TrueNAS, isso sempre me confunde. Eu também habilitei o acesso SSH ao TNAS, e uma coisa muito interessante é que ao acessá-lo por meio de SSH, uma notificação é exibida em tempo real na UI, bem como um e-mail é enviado informando o acesso feito. Isso é um recurso muito interessante de segurança. Eu também habilitei o compartilhamento de arquivos via SMB para verificar a velocidade de transferência. E os 8 GB de arquivo foram copiados rapidamente. O TNAS estava marcando 400 MB por segundo de transferência. Teoricamente, uma interface de 5 GB por segundo poderia carregar cerca de 600 MB. Porém, existem overheads de TCP/IP headers, dentre várias outras coisas, como o próprio Finder do Mac, que podem alterar aí essa taxa de transferência. No geral, o TOS é bem funcional e ainda tem algumas funcionalidades interessantes, como a sugestão de apps e a topologia de backup. Mas no final das contas, o TerraMaster F4 SSD é um computador, então podemos inclusive instalar o TrueNAS, Linux, Windows ou qualquer outro sistema x8664, uma vez que ele tem uma saída HDMI e portas USB para teclado, mouse e dispositivos de armazenamento. E por ele usar um processador Intel N95, que a Intel desenvolveu sob o codinome Alder Lake N, que é popularmente conhecido como N-Series. Essa série é construída focada em baixo consumo de energia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Beelink M1 Mini, que roda com um N150, e logo mais teremos vídeos aqui com o Intel N97 e N100. Todos esses processadores são muito bons para um NAS e muito eficiente energeticamente. Para instalar o TrueNAS é muito simples. Eu não vou passar por todo o processo de instalação e configuração, apenas pelo que é importante para esse vídeo. Mas caso você queira saber como isso é feito, vou deixar um vídeo aqui no card com um passo a passo da instalação e configuração do TrueNAS. Eu vou colocar um pendrive de boot na USB do TNAS, reiniciar ele e pressionar Delete para entrar na BIOS. Na BIOS, podemos visualizar e alterar diversas configurações, afinal, é um computador com processador Intel. Então podemos ir no menu Save e Exit, e em Boot Override podemos selecionar o pendrive e continuar. Agora, basta seguir o processo de instalação do TrueNAS, e após isso podemos acessar ele pelo endereço da UI. Eu vou criar uma pool e habilitar o compartilhamento SMB, acessar ele pelo Finder e transferir alguns arquivos para testar a velocidade. Aqui no TrueNAS, a interface reportou taxas de transferência de até 4.2 gigabits por segundo, o que é um valor bem satisfatório. O ponto forte aqui é, caso um dia o TOS seja descontinuado, o seu NAS não vai virar um peso para papel. Você pode instalar o sistema que quiser nele e prolongar a vida por mais alguns bons anos. Isso é algo que eu sinto muita falta na maioria dos storages. Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem de um inscrito no canal dizendo que ele tinha um storage da Iomega, que foi um ótimo storage ali por volta de 2015 até 2020, onde ele entrou em End of Life. Esse storage em si, ele estava funcionando perfeitamente até o momento, porém, como o sistema foi descontinuado, ele não conseguia acessar o menu de gerenciamento, porque não existia suporte para os sistemas mais modernos. Mesmo ele utilizando um processador Atom 2.3 GHz e com saída HDMI, não era possível instalar um sistema customizado, já que a saída HDMI era apenas para live feed de câmeras de segurança. E aí, o que acontece? Mais lixo eletrônico. Você pode até dizer que esse dispositivo já entrou em End of Life já fazem mais de 5 anos, mas isso não é uma desculpa para um dispositivo que funcionaria perfeitamente. Com suas limitações devido ao hardware, virá apenas mais um peso para papel. Eu realmente valorizo muito essa possibilidade com o TNAS de poder instalar um sistema customizado. Definitivamente essa é uma compatibilidade que deveria ser algo normal e não uma exceção.
Inclusive, ao testar esse dispositivo, tiveram alguns pontos que não me agradaram, porém devido a essa possibilidade de instalar outro sistema operacional, eu acho que no geral o Tenaz é uma boa escolha. Mas vamos falar sobre esses pontos logo mais. Com relação ao consumo de energia, rodando o TOS, ele variava bastante o gasto entre 12 a 20 watts em idle, chegando a 25 watts em pico. E ao utilizar o TrueNAS, esses valores ficaram bem próximos, porém com o pico chegando por volta de 27 watts. É possível que dê para melhorar a eficiência energética desse dispositivo ao alterar algumas opções na BIOS, mas para um dispositivo com 5 GB de rede e 4 slots NVMe, eu acho que os valores estão muito bons. Eu também rodei os testes do Geekbench 6 no F4 SSD e os resultados foram bastante satisfatórios, com o seu N95 ficando não muito atrás do N150 do MM-Mini, conseguindo até um multiscore superior, e comparado com o N97 também conseguindo um ótimo score. Esses processadores da série N foram realmente bem desenhados e possibilitam um ótimo recurso para home servers sem gastar muita energia. Mas vamos falar também dos problemas desse carinha aqui e os pontos que não me agradaram. Apesar dele ser o F4 SSD, ou seja, 4 discos, poderia existir um quinto slot, podendo ser até menor, talvez um 2230 ou 2242, para instalar o sistema operacional. Isso porque ao utilizar o TrueNAS, um dos slots fica inutilizado por hospedar o sistema operacional. Outro ponto é que ele tem 3 USBs de 10 gigabits por segundo. Se fosse possível conectar a USB-C diretamente no computador para transferir com velocidade de 10 gigabits, seria maravilhoso. E sim, eu sei que isso seria uma solução DAS, ou Direct Attached Storage, e não NAS, ou Network Attached Storage, mas seria uma ótima feature que faria com que esse cara aqui fosse imbatível. Sobre esse ponto, a TerraMaster também tem o D4 SSD, que tem o mesmo form factor do F4 SSD, porém é um DAS ao invés de um NAS, podendo ser conectado em um mini PC via USB-C de 40 gigabits por segundo e rodar como um storage pool para um TrueNAS, por exemplo. Pensando bem nisso, eu acho que isso daria até um belo vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ver algo parecido e eu vou tentar conseguir um DAS para fazer esse conteúdo acontecer. Outro ponto negativo é o seu valor. O F4 SSD está custando $400 no momento da gravação desse vídeo, o que acaba saindo $100 mais caro comparado com soluções parecidas, como o Beelink ME-Mini. Lógico que não é uma comparação 1 para 1, uma vez que o F4 SSD tem uma interface de 5 GB por segundo contra duas de 2.5 do ME-Mini. Porém, é algo para se mencionar. Eu acho que ele tem o seu público, e que atende muito bem pessoas que precisam de bastante armazenamento rápido para edição de vídeo, por exemplo, ou um media server silencioso e compacto. Eu estou pensando em alguns próximos passos para esse F4 SSD, e sendo bem sincero, eu consigo imaginar uma possibilidade de conectar vários discos SATA nele através de adaptadores M2 para SATA, com 6 portas cada um, totalizando aí 24 discos. Daria até para utilizar uma impressora 3D e fazer uma case custom, tornando ele um mini ultra servidor. Teria que pensar também na fonte de energia e se os barramentos suportariam todos esses discos, mas esse é um projeto bem interessante que eu estou pensando em fazer. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Mesmo recebendo diversos desses equipamentos gratuitamente, eu ainda preciso comprar os discos, memória, dentre várias outras peças para fazer com que os vídeos como esse possam acontecer. Se você não é membro do canal, considere virar um. Com isso você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos, e é um canal só para membros no Discord. Lá você pode sugerir e tirar suas dúvidas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!